Beleza, galera? Bem-vindos aqui para a aula 3 do nosso mini curso de deploy de aplicação Django. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o deploy definitivo para um servidor web, para a gente conseguir acessar a nossa aplicação e liberar o link para os nossos usuários. Deixa eu só pegar aqui o roteiro aqui do nosso mini curso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Heroku, que é uma plataforma aqui de cloud simples, barata, funcional, fácil de usar. Eu escolhi o Google Cloud e o Heroku nesse curso por serem de fácil acesso, por serem de fácil manipulação. Essa estratégia de deploy aqui é uma estratégia assim, que uma pessoa só consegue dar conta da infraestrutura toda, do banco de dados, do servidor e do bucket de imagem. Se a gente fosse falar de Amazon para armazenar o CLI da Amazon, realmente o curso precisaria ser um pouco mais extenso do que o planejado. Mas isso aqui já vai dar uma base já bem boa, né? Uma infraestrutura muito funcional para suas aplicações aí. Beleza? Me apresentar de novo, meu nome é Marcos, aspirante a engenheiro de software e cientista de dados. E esse canal é basicamente um livro, né? Basicamente um caderno de anotações aqui para mim poder acessar esses conhecimentos aí posteriormente, futuramente, né? Esse curso está sendo um pouco corrido, que é para ser um curso prático. Se eu puder depois fazer uma aula um pouco mais avançada, passando por cada detalhe de uma forma mais técnica, passando pela documentação e tudo mais, vai ficar aí para um futuro aí, né? Para um futuro próximo aí. Beleza, galera? Dito isso, feita essa introdução, vamos para a aula. A gente vai fazer hoje o deploy da nossa aplicação para o Heroku. E no caso aqui, nós vamos usar o CLI do Heroku, o Command Line, para fazer o envio da nossa aplicação para o repositório lá. A primeira coisa a se fazer é o simples, é acessar o Heroku, no caso, né? É acessar o Heroku. Que da mesma forma que o Google é bem simples, basta você acessar o site do Heroku. Eu já tem lá no material do mini curso, no roteiro. Feito isso, o login aqui, você vai colocar aqui seus dados tal e vai criar sua conta, bem simples. Eu já vou fazer aqui um login na minha. Beleza, deixa eu pegar aqui a minha verificação, gente. Beleza, fiz aqui o login aqui rapidinho aqui e tal. E vocês vão ver que o Heroku ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui quando vocês logarem. Beleza? O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro criar um app dentro do Heroku. No caso, a gente vai acessar aqui, ó, esse botãozinho aqui à direita, Create New App. E nós vamos criar o que aqui? Aula YouTube. Eu vou criar aqui, ó, blog mini curso. O nome ele pode ter esse hífen aqui e tal, que não pode ter espaços em branco, né? Então, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o meu aplicativo nos Estados Unidos. E beleza, tá aí. O espaço na nuvem para receber o nosso aplicativo está devidamente está criado, né? E um adendo, gente, inclusive eu vou até que editar depois o vídeo anterior. Beleza, como nós vamos usar aqui o CLI do Heroku, o que eu espero, eu vou usar aqui o CLI do Heroku, eu vou deixar essa opção aqui selecionada. Dá para fazer com o GitHub também, mas nesse tutorial aqui, nesse mini curso aqui, eu vou fazer de forma manual. E beleza, o que eu espero nesse caso? Eu espero que você tenha o Heroku CLI instalado, que eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo. Tá aqui, ó, o Heroku CLI. Basta você pesquisar aí e tal e baixar aí para o seu computador, seja o Mac ou o Windows. Como eu já tenho instalado aqui, eu não vou fazer a instalação, mas é só vir aqui, clicar e instalar depois o executável. Bem legal. Beleza. Espaço no Heroku criado. O nosso ambiente aqui no Heroku está criado. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos preparar a nossa aplicação aqui para poder receber, para poder ir para o ambiente do Heroku.
Se você olhar lá no no nosso roteiro, você vai ver que tem algumas coisas aqui. Agora, duas instalações que a gente vai fazer. É a instalação do Django Heroku. O Django Heroku vai automatizar o deploy, e é por isso que eu prefiro ensinar aqui pelo Heroku, porque o Heroku vai ler a aplicação, vai entender que é Python, vai procurar o arquivo, o nosso arquivo manage.py, ele vai fazer o build na aplicação, ele vai buildar a aplicação automaticamente. Então, assim, já facilita muito, principalmente para quem está iniciando. E o outro pacote é o G-Unicorn, que é o Green Unicorn, que é o que vai fazer a ponte entre a aplicação Python e o servidor do WSGI, que é o que faz a virtualização da aplicação para disponibilizar ela com o servidor Nginx. Você pode rodar essas linhas aqui de forma separada, pip install Django Heroku, ou você pode ir Oh, meu Deus do céu, gente. O que eu fiz aqui? Ou você pode instalar as duas junto, né? No caso aqui eu vou instalar as duas juntas por uma questão de praticidade. Eu vou dar aqui já um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa linha e já vou rodar ela. Todos os requerimentos são satisfeitos. Beleza, agora aqui a gente vai fazer umas modificações no arquivo settings de novo. Uma no cabeçalho e uma no rodapé. A primeira coisa que eu vou fazer lá no nosso arquivo settings.py vai ser justamente importar a biblioteca do Heroku. Import Heroku. E aqui no rodapé do arquivo settings, eu vou colocar o Django Heroku.settings locals. Pronto. É só isso aqui agora que o arquivo settings que a gente vai precisar fazer no arquivo settings. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo procfile aqui no nosso procfile com P maiúsculo, procfile aqui na nossa aplicação, e vou sinalizar para ela o tipo de aplicação e onde que vai inicializar o servidor. No caso aqui vai ser o que? Web, G-Unicorn, a raiz do seu projeto, .wsgi. Vamos lá. My Site é o nome do meu projeto. Tem gente que chama de setup, tem gente que chama de configurações, tem gente que chama do nome da aplicação mesmo, né? Tipo site, blog. Eu chamei de My Site, que é o que contém o meu arquivo settings e o que contém o meu arquivo WSGI. Beleza? Então está aqui o meu arquivo procfile com esse texto aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um pip freeze requirements.txt. Isso aqui vai atualizar o meu arquivo requirements, que na hora que eu for subir para o Heroku ele vai ter que ler isso aqui tudo para poder fazer as instalações na máquina que a gente vai estar usando lá no servidor do Heroku. Então manter isso aqui atualizado é importante. Beleza, dito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? A aplicação está pronta para ir para o Heroku. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai logar no Heroku com o CLI, que eu já espero que vocês tenham instalado, Heroku Login. E vai fazer o procedimento de login. Basicamente clicar em qualquer coisa, em qualquer tecla, que não seja aqui, né, de quit, que é sair. E aí ele vai abrir a janelinha lá no navegador que vai sinalizar que está autenticado e a gente pode usar. Beleza? O login. Como eu acabei de fazer o login, eu acho que não vai pedir, eu espero que não peça. Beleza, não pediu. Ok, olha só, está liberado aqui pra gente. Depois que fez o login, a gente vai rodar algumas linhas de comando que estão todas lá no roteiro.
A gente vai rodar a primeira linha, Heroku git, remote, -a. O -a, o nome do aplicativo vem na sequência, e o meu aplicativo aqui chama-se Blog Minicurso. E vou dar um Enter. Beleza, agora ele já está referenciando aquele repositório lá no Heroku. E agora eu vou rodar os comandos git padrão para enviar um projeto para algum repositório. É git init, git add ponto, git commit -m first commit, git push -u Heroku main. Isso aqui é importante. O Heroku é a branch que a gente está trabalhando, é o Heroku, e main é o nome lá do que referencia o repositório. Não inventa de colocar moda aqui não. Segue o arroz com feijão que vai dar certo. Beleza, estamos enviando agora o nosso projeto para o Heroku. Ele está instalando lá tudo que está lá no arquivo requirements que a gente acabou de atualizar. Vamos esperar aqui agora a boa vontade dele, né? Beleza, foi finalizado com sucesso. E no caso aqui, ó, tá quase finalizando, mas aqui o Heroku ele já disponibiliza inclusive o link da nossa aplicação. Pronto, ela já está no ar. Vamos lá, moçada, finalizado. Ou que seja, a aplicação está no ar. E agora aqui eu quero fazer uma indagação. Eu quero colocar o senso crítico aqui de vocês para funcionar. Se eu vim aqui agora na nossa aplicação Django e acessar a rota admin, observe bem, se eu tentar logar ela com o meu usuário, marcos@gmail.com, e minha senha 1234, você vai ver que tá aqui. Aí eu te pergunto, agora que a aplicação foi em produção, eu criei alguma coisa aqui? Eu criei banco de dados? Eu fiz uma postagem? Eu fiz qualquer coisa? A resposta é não. Isso porque, se você observar bem, até as contas que a gente criou nas duas aulas anteriores vieram junto. Isso ocorre por quê? Porque o banco de desenvolvimento, esse que está aqui, ó, ele acabou vindo junto também. Isso daqui é assim, o Heroku ele tem uma rotina de limpeza de arquivos dele que é o seguinte, ele vai resetando o repositório. Se você criar dados aqui com esse banco de dados aqui, eles não vão ficar salvos. Daqui a algumas horas o Heroku vai resetar para o estado original. Nesse caso aqui agora, a gente vai para a aula 4. A aula 4 é o que? Nós vamos configurar o banco de dados do Heroku, um banco de dados persistente, que não vai apagar com o tempo, que vai ser um banco de dados robusto, um banco de dados PostgreSQL conectado direto na Amazon. Eu vou falar um pouco também sobre a questão de custos do Heroku, porque isso daqui, ó, isso aqui não é cobrado. Isso aqui não é cobrado. O Heroku aqui, o faturamento dele vai ser em cima dos add-ons que a gente vai contratar.
No caso, tem os add-ons referente a banco de dados, tem os add-ons referente a vários outros produtos ali do Heroku, referente à telemetria de aplicações. Enfim, essa aplicação aqui, estática, com banco de dados estáticos, ela é free, entendeu? Você consegue usar ela gratuitamente. Mas enfim, né, para você botar uma aplicação em produção, se você não quiser ter o trabalho de atualizar o banco de dados manualmente e depois subir manualmente de novo, fica comigo aqui que eu vou ensinar agora como fazer a configuração do banco de dados. E aí depois a gente vai para a aula 5 e encerra aqui o nosso mini curso. Beleza, galera? Até a próxima aula.